Hoje com a pastora Maria Rosas, que também está como deputada federal por São Paulo, pelos republicanos lá em Brasília. Ela que tem feito um trabalho muito importante ali junto ao Congresso, defendendo os valores da fé, da família, os valores das crianças. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela conosco nessa manhã. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, pastor Valber. Para mim é uma alegria imensa. Eu estou em casa, né, em família, porque os nossos princípios e valores, eles são inegociáveis. E é isso que eu defendo lá na Câmara Federal. E a comissão que eu considero a mais importante e que eu participo é a Comissão de Educação. Nós vamos falar sobre isso. Quantos anos de Igreja Universal, Maria Rosas? 44 anos. 44. Chegou aqui no ventre de mamãe. 44 anos, jovem, chegou no ventre de mamãe. Pois é, então a igreja que cumpriu 47, dos 47, 44, você faz parte. Chegou onde? Eu cheguei no interior do Rio de Janeiro, né? Eu participei do Duelo dos Deuses, participei daquelas programações que tinham, né, o Despertar da Fé com o Bispo Macedo e aquelas concentrações no Maracanã, no Maracanãzinho. Eu fui em todas aquelas concentrações. Eu ia com caravanas, né, na abolição, fui batizada na abolição. Então, é toda uma história, uma trajetória de vida que a minha história, ela se entrelaça com a Igreja Universal. A sua história é a universal. A minha história é a universal. A Thaís, nossa produtora, falou assim, mas a Igreja Universal tem pastora? Tem, tá aqui a pastora Maria Rosas. E a minha igreja só tinha 50 lugares quando eu cheguei. E 5 obreiros, né? 2 casais e eu ali solteira. Trabalhando nas reuniões, fazendo núcleos, eu fazia 5 núcleos. Sou professora, né? Me formei e começava a dar aula e depois à noite ia para a igreja. Todos os dias, sábado, domingo, de domingo a domingo eu estava na igreja. E com isso eu fui crescendo ali na fé, fui levantada obreira. Para o senhor ter uma ideia, eu cheguei na igreja, fui batizada com o Espírito Santo com 1 mês de igreja. Aí, com 1 mês de igreja, o pastor falou, você já é batizado com o Espírito Santo, então você já pode ser obreira. Então, eu falei, eu quero falar de Jesus, eu quero levar essa vida, porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente quer levar essa vida para as outras pessoas. Há um antes e um depois. Eu cheguei com a minha vida familiar destruída, apesar de novinha, adolescente, mas com a minha vida familiar destruída, brigas em casa. Se alguém lá atrás dissesse assim, ó, você vai receber o Espírito Santo, vai se tornar uma pastora da igreja, um dia vai ser deputada federal, era algo assim inimaginável. Inimaginável, era algo assim muito distante, nunca imaginei, né? Mas sempre à disposição, sim, servindo. Depois fui levantada auxiliar, né, de pastor. Servi durante 2 anos ali na igreja, abrindo a igreja, fazendo programa de rádio. O pastor falou assim, você não foi levantada? Então agora... Agora você não pediu, usa-me. Tá aqui a chave da igreja para você abrir todos os dias. E aquelas portas que levantavam só meio metro, o resto era no muque. E ele falou o seguinte, o meu pastor, meu primeiro pastor, ele foi capitão do exército. Então, ele me forjou. Te ralou. Foi. E eu agradeço muito a ele. Disciplina faz bem, né? Faz bem. Disciplina no horário, né? Disciplina na obediência. Mas você sabe que essa visão da obra de Deus, as pessoas não podem jamais se equivocar. Você disse, eu fui chamada para servir. Sim. Né? As pessoas às vezes pensam o seguinte, não, o pastor é o que manda na igreja, a deputada é a que manda lá no Congresso, o governador, o vereador, o prefeito é que manda no estado, na cidade. Ele não manda não, ele está ali para servir. Ele está ali para corresponder ao voto de confiança que foi dado nele. Então, você entendeu logo cedo que você foi chamada para servir, né? E o pastor deixou claro qual era o seu papel ali, servir as pessoas, servir aos sofridos, sair para evangelizar. E numa época
que tudo era mais difícil ainda, né? Hoje nós temos muitas ferramentas de evangelização, mas naquela época era porta a porta. Era muito difícil e porta a porta. A gente subiu muitos morros, né? Porque lá tem muito morro, né? Subia, descia, fazia reuniões nos lares. E eu li essa semana uma palavra que me chamou muita atenção. Lá em Samuel. Davi estava ganhando todas as guerras, estava no melhor momento da vida dele. E tem um versículo que diz o seguinte: Davi entendeu que ele estava como rei porque Deus amava o seu povo e ele amava o seu povo. Então esse é o resumo da nossa vida. A gente está onde a gente está porque a gente está para servir o povo e porque a gente ama o povo. Muita gente está sofrendo, muita gente está gemendo e a política é a forma da gente chegar e levar, ser um instrumento para levar as melhores condições de saúde, as melhores condições de educação, defender a nossa fé com todas as forças. E é isso que a gente faz, não pode perder o foco, né? E me preocupa hoje porque se levantam muitas bandeiras, né? Então se levanta a bandeira da mulher, aí se levanta a bandeira da mulher isso, da mulher aquilo. E vai se fracionando a sociedade, vai fraturando a sociedade de tal maneira que vai se tornando difícil, quase impossível a conciliação de tudo isso. Você disse muito bem, a gente está ali porque ama as pessoas. Independente da raça, cor, credo. Interessante que já é um direito constitucional e universal. Já é um direito universal você não sofrer discriminação por raça, cor, sexo, né, posição. Só que o que já é um direito, vem aqueles políticos, claro, na intenção clara de ganhar votos, e começa a levantar aquela bandeira. E isso só vai dividindo a sociedade. Você faz parte de uma das comissões mais importantes e que mais hoje sofre com essas ideologias, com essas bandeiras, que é a Comissão da Educação. O que você já teve que intervir ali para evitar que se destruíra a família, os valores morais? Não estou nem falando de cristãos, mas os valores morais e valores éticos que uma família tem sobre os filhos. Nós tivemos um projeto lá na Comissão de Educação. Para o senhor ver a luta e a guerra que é, ficamos 8 meses lutando contra esse projeto. Era um projeto muito bonito, que era contra a violência nas escolas. Ninguém é contra, ninguém é a favor da violência nas escolas. Então, ele começa assim com um tema muito importante, que todo mundo concorda, para que ninguém veja nas entrelinhas o que está sendo colocado. E eu leio, eu gosto de ler. Então, quando eu chego ali, eu leio o projeto todo e eu coloco algumas palavras que são importantes para mim, para despertar, né? E ali seleciono aquela palavra. E nesse projeto eu vi que tinha ali no item 20, eu lembro até hoje que é no item 20, que dizia o seguinte: para conter a discriminação e a violência nas escolas, temos que propagar a ideologia de gênero. E aí eu comecei, falei, olha, é para tirar esse item. Não concordaram. Vou fazer, aí eu usei todas as minhas estratégias e armas que a gente tem ali para poder tirar. E existe uma ferramenta que se chama voto em separado. Aí eu fiz o meu voto em separado, tirando. Não quiseram, mas ficou lá registrado. Aí tem uma outra forma também, que é tirar de pauta. Você tem 3 vezes para tirar de pauta. Tirei de pauta 3 vezes. Não entraram em acordo. E aí foram 8 meses de luta e todas as vezes que eu chegava na comissão, esse era o primeiro item. Iria vencer de qualquer forma. E aí começamos a batalha, a luta, e nós não temos e não tínhamos maioria na Comissão de Educação para ganhar. E aí chegou um momento que eles falaram assim, nós vamos para o voto. E eu falei, meu Deus, agora só o Senhor para nos defender. E eu falei, vamos para o voto então.
Aí comecei a falar com um, falar com outro. Olha, isso daqui, na Constituição só tem homem e mulher, não tem outras. E comecei a trabalhar ali com eles. Quando cheguei no final, nós vencemos por 17 votos a 13. E aí foi uma vitória muito grande, nós temos até o vídeo, a gente, todos os conservadores ali, né, se abraçando, porque foi uma vitória muito grande. E eles falaram assim, Maria, você está no terceiro ou quarto mandato? Eu falei, não, eu estou no meu primeiro mandato. Agora já estou no segundo, né? Mas isso foi no primeiro mandato. Aí ele falou assim, porque você usou a estratégia que a gente usa. Eu falei, então vocês estavam fazendo uma estratégia? Então, assim, sempre há uma estratégia por trás. Nós não podemos deixar ser ingênuos achando que ali também não é feito um trabalho estratégico para chegar até as nossas crianças e adolescentes. E é tudo que querem, né? Infelizmente, a gente tem uma parcela da sociedade e de seus representantes que, não sei por que cargas d'água, estão lutando contra a família. Sim. Né? Estão lutando loucamente contra a família. Claro, a gente tem visão espiritual, então a gente vê o mal por trás disso, porque a gente sabe que a família representa um pequeno pedacinho da sociedade. Então, vários pequenos pedacinhos bem estruturados formarão uma sociedade boa de se viver, né? E vários pequenos pedacinhos da sociedade bagunçados vão formar uma sociedade bagunçada. Então, tem pessoas ali que realmente estão lutando contra e muitas vezes não sabem nem qual é a motivação. Só estão lutando contra. E a gente estava falando aqui antes, né, fora do ar, que a maior dificuldade que você encontra, não sei se é a maior, uma das, Sim. né? É ficar de olho nas entrelinhas. Porque é assim que eles agem muitas vezes. Muitas vezes vem maquiado um projeto muito bonito, um projeto muito aparentemente bom, mas que nas entrelinhas eles vão incutindo o que eles querem. Ô Maria, o que tem a ver? O que tem a ver discutir segurança na escola com gênero, mudança, com introduzir gênero, não sei qual que era, como quer descrever. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver, mas sempre encontra uma maneira de incutir em vários temas, não desistem, é uma insistência constante. E a gente tem que estar ali defendendo a nossa fé como um escudo. Na verdade, Fabiola, eles querem a desconstrução da família, porque tudo na fé, biblicamente falando, começa na família. Então, tem projetos ali que é completamente para desconstruir, isso é claro, né? Tem um projeto que o pai pode casar com a filha, os irmãos podem casar. Então, sai a imagem do pai, da mãe, né? Dos filhos, para que haja totalmente uma família desestruturada. E a senhora falava das entrelinhas, né? Essa pessoa que está assistindo, ela tem que entender que se para a votação é feita entre linhas, esses projetos, para a população também. Eles não vão falar que eles querem destruir, querem desconstruir a família. Eles usam um discurso muito bonito, como esse projeto que a senhora falava. Não, é violência na escola, a gente tem que combater isso. Realmente, violência na escola tem que combater, mas o que está por trás do que eles querem muitas vezes é outra coisa. Então, essa pessoa que está assistindo, ela tem que estar atenta e ter esse olhar espiritual e atento para isso, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela não tem esse olhar. A pessoa está assistindo, ai, que legal, né? E não olha mais a fundo da notícia. Por isso que a gente tem que ter representantes lá no Congresso Nacional. Porque a voz da inteligência, a voz da fé, a voz da razão, ela tem que ter alguém lá que observe isso. Porque não adianta a gente reclamar, depois que vira lei, você só tem que acatar. A discussão acontece até tomar a decisão. Tomou a decisão, você tem que acatar. Se a gente não tem alguém ali com essa visão de fé, ele vai aceitar, ele vai acatar. A Constituição já defende o respeito, que todo mundo é igual, acabou. E ficam fazendo projetos, não é para fazer todo mundo igual, é para diferenciação. Já não é todo mundo igual, já não são direitos iguais. Esse aqui tem um privilégio, esse aqui tem uma premissa para ele. Porque a violência nas escolas não acontece por causa de gênero. Ela acontece porque a pessoa já sai de casa com a violência dentro dela.
é o pai, é a mãe que estão separados, é o vício dentro da família, é a rejeição. A criança já chega na escola com aquele sentimento violento dentro dela. E ninguém trata a origem do problema. Não adianta querer, dentro da escola, combater a violência se a pessoa não vai lá na casa conhecer a realidade de cada adolescente, cada criança. E o senhor sabe que Deus, ele preparou tudo da melhor forma. Nesses 44 anos, primeiro, eu me formei em professora. Depois teve a história de eu ser levantada obreira, de eu ser auxiliar, depois casar com um pastor, viajar vários estados, conhecer várias realidades, estar ali dentro das comunidades. Para o senhor ter uma ideia, eu passei em todas as comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro. Eu estive em todas as comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro, pregando o evangelho, falando do Senhor Jesus. Para quê? Para que hoje eu pudesse conhecer a realidade do nosso país. Então hoje a gente não fala por falar, a gente fala porque conhece com propriedade, ali na comunidade, junto com as crianças, junto com o povo, vendo o sofrimento, olhando o que a pessoa está passando. E as pessoas ficam assim admiradas quando eu falo, olha, eu já estive aqui mesmo em São Paulo, numa cidade onde as crianças comiam ração humana. Meu Deus do céu. Por causa da desnutrição. Falei, mas aqui no estado de São Paulo, sim, no estado de São Paulo, na cidade de Francisco Morato. Aqui na capital, colado com a capital. Então, quando a gente foi lá para poder fazer esse trabalho e montar e inaugurar um CRAS, que é um Centro de Referência de Assistência Social, a gente ouviu isso do secretário de Saúde, isso há alguns anos atrás. Então, a gente precisa ter essa consciência de que há sofrimento sim, há fome sim, e nós precisamos defender. Como a gente está falando a respeito da vergonha, tem muita gente passando vergonha, porque não tem o que comer, não tem como dar o melhor para o seu filho. E isso, a gente precisa defender essas pessoas. E só defende quem tem esse amor, quem tem empatia. É, porque hoje a esquerda, as ideologias políticas, eles querem vitimizar as pessoas, mas não propõem uma mudança de situação. Então, eles exaltam as pessoas que estão nas favelas, exalta que a mudança... Eu já vi discurso político que a mudança do Brasil vai vir das favelas. Poxa, mas a pessoa que está ali, ela não está ali porque escolheu viver, é porque ela não teve opção, ela não teve condição. Se ela pudesse escolher viver num condomínio, num edifício melhor, é tudo que ela melhor gostaria de ter. Mas aí começam o quê? A vitimizar e glamorizar o sofrimento da pessoa. Não, a gente tem que ter orgulho de ser da comunidade, de ser da favela. A pessoa, ela vai perdendo a visão até de lutar contra a situação que ela se encontra. E com essa visão, a gente chega nas comunidades e fala assim, você que é mulher, você que está aqui ouvindo a gente, nós já capacitamos 1.800 mulheres para o mercado de trabalho. Falei, você pode, você tem condições, aprende um ofício e você vai ter a sua independência e autonomia, que é isso que Deus quer para você. Então, nós temos, assim, vários relatos, fotos. Eu vou para a formatura, faço questão de estar lá, de falar assim, olha, você vai conseguir mudar de vida. Você vai conseguir, sim. Você não precisa depender de ninguém. E é só fazer conta, né? O governo gasta com bolsa isso, bolsa aquilo, auxílio aluguel, auxílio isso. Poxa, então gera uma situação que a pessoa, esse monte de auxílio que ela receba como um salário digno para ela poder escolher onde vai morar, para ela poder escolher a comida que vai comer, para ela escolher onde o filho vai estudar. Porque na somatória de auxílios que o governo destina, se ele investisse isso na geração de emprego e na dignificação da sociedade, a gente já não teria mais pobreza no Brasil. Exatamente isso, mas o discurso não é para que a pessoa seja esclarecida,
tenha informação, tenha independência. Pelo contrário, a dependência favorece, né? Então, o que a gente fala para as pessoas é o seguinte: você pode, você consegue, você tem capacidade, a gente vai te dar condição para que você cresça na sua vida e que você não dependa de mais ninguém, somente de Deus. Eu não sei se a produção vai disponibilizar alguns vídeos da Maria Rosa para a gente chamar, mas eu queria salientar aqui o trabalho que você faz para ajudar as famílias que têm filhos autistas. É uma pauta hoje muito necessária, muitas famílias têm filhos com autismo. Para você dar um pouquinho aqui para o nosso público o que você tem feito por eles. Nós trabalhamos com várias frentes, né? Porque a necessidade é muito grande. Nós vemos a necessidade das mães atípicas, elas chegam no nosso gabinete pedindo ajuda, pedindo orientação, porque elas falam: eu tenho quem cuide do meu filho, mas quem cuida de mim? Quem dá essa assistência a mim? Então, a relação de trabalho que a gente tem com as famílias, por ter ficado também como presidente da antiga Pestalozzi, né, que hoje é a ABADES, a gente ficou lá 5 anos tendo esse contato com as famílias e a gente não tem como ignorar o sofrimento dessas mães, o sofrimento dessas famílias sem atendimento. Por exemplo, um dos projetos veio de uma mãe, que é que os laudos sejam permanentes. Para o senhor ter uma ideia, os laudos tinham que ser renovados de 6 em 6 meses. E às vezes, quando o laudo não era renovado, demorava, ela perdia o benefício, ela não tinha mais como pegar remédio, ela não tinha mais como... Isso trazia uma aflição para a vida dela muito grande. É isso que a gente coloca. Quando o justo governa, o povo se alegra. Porque o justo, ele se coloca no lugar do outro. Ele tem empatia, ele conhece e sabe do sofrimento que essa pessoa passa. Então, essa pauta do autismo, ela está muito em alta, porque agora as pessoas estão começando a entender e ouvir essas mães, coisa que a gente já vem fazendo há bastante tempo, inclusive na EBI. É necessário uma rede de apoio, que às vezes essa mãe também está sem o casamento, está sem a estrutura familiar, ela não tem um trabalho estável que possa dar a ela condições de manter esse filho. Muitas vezes ela tem que sair do trabalho porque não tem acesso à escola. Muitas vezes inclui essas crianças nas escolas convencionais e lá não tem a tutoria para acompanhá-la, então fica pior ainda, porque ela fica perdida, né? Então, assim, muita coisa a pastora Maria Rosa, como deputada federal, tem avançado nesse sentido. Basta olhar o trabalho da ABADES, como é exemplar. O governo poderia aprender com a ABADES. Sim. Dá uma ideia aí, ó. Você poderia dar às escolas públicas, professores, rede estadual e municipal, formações para pelo menos entender. O primeiro caminho para mudar é entender. Tem que entender, tem que ouvir, tem que parar para entender a realidade dessas pessoas para poder encontrar o caminho de ajudar. Então a ABADES tem feito um trabalho muito, mas muito destacado junto às pessoas com necessidades especiais, junto com as famílias atípicas, e muito disso vem da experiência da Maria Rosa ali à frente. Agora, antes da gente encerrar a sua participação, vamos colocar um trechinho da sua fala na homenagem aos 47 anos da Igreja Universal. Foi linda a sessão solene que nós fizemos na Câmara, lotada, muita gente lá, quase 1000 pessoas na Câmara, mostrando o trabalho que a Igreja Universal faz na transformação de vidas, na libertação das pessoas e também um trabalho social que é realizado como um braço do Estado, né? Complementando as ações do Estado. Como parte da sociedade em um todo, né? Pode colocar um trechinho da fala dela, por favor. É uma honra estar aqui nesse momento celebrando os 47 anos da Igreja Universal e os 10 anos do Templo de Salomão. Eu cumprimento toda a mesa, são meus amigos dessa obra, dessa trajetória, e cada um tem uma história marcada, porque todos eles
fazem parte desse grande trabalho que é o trabalho da Igreja Universal. E eu cumprimento toda a Sandro, que está representando nessa manhã a Igreja Universal. É uma honra estar aqui, porque desses 47 anos, eu faço parte de 44. Cheguei na igreja ainda novinha, adolescente, mas trazendo já uma história de vida, de sofrimento, de divisão na família, de doenças na família e também de conflitos internos. Quem não tem Deus, não adianta que não encontra a verdadeira felicidade. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu encontrei esse tesouro. Eu encontrei a alegria, a cura dos meus familiares e a união da minha família. E eu sei que isso acontece com os 10 milhões... Você pode falar, né? Como você disse, são 44 anos de igreja, 3 anos só tinha igreja quando você chegou, então você acompanhou todo o processo. E a pergunta que não quer calar, onde você estava em 2014 quando se inaugurou o Templo de Salomão? Olha, fui agraciada de estar aqui em São Paulo. Eu estava aqui no Brás e acompanhei a construção da pedra fundamental, a vigília que teve, a construção das pilastras, e eu pedia muito a Deus. Olha, uma reunião que me marcou muito foi quando o Bispo Macedo ele falou o seguinte: assim como esse templo está sendo construído, está sendo erguido, a sua vida também está sendo erguida. E eu fiz o meu propósito ali. E nunca imaginei, porque 2014 eu entrei em 2018. Então Deus estava já me preparando, estava já erguendo, construindo dentro de mim essa força, porque é uma batalha espiritual, né? Eu encaro como um grande desafio, uma missão de vida, estar ali, e para mim é uma honra estar ali defendendo a família, defendendo a minha igreja, defendendo a fé e sendo uma representante do conservadorismo, porque é isso que faz a diferença. Se a gente começar a dividir, se a gente começar a fazer a desconstrução dos princípios e valores que são inegociáveis para nós, a gente começa a destruir a sociedade. A pastora Maria Rosa vai estar conosco essa semana, fazendo as orações. Nós vamos agora à Rede Aleluia com o Bispo Renato. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua vinda. Muito obrigada.